Olá, eu sou o Cláudio e vou explicar uma parte do nosso projeto em C sobre registro de clientes e de jet skis. Focarei nas estruturas e nas funções de cadastro e listagem. Primeiro, as bibliotecas, que funcionam como ferramentas que o programa usa para ler o teclado, imprimir na tela e trabalhar com textos. Agora as structs, uma para jet ski, com ID, marca, modelo, ano, valor do aluguel e se está disponível. Outra para cliente com ID, nome, CPF, telefone, e-mail, habilitação. Eles organizam os dados. A função cadastrar cliente abre um arquivo para salvar clientes. Pede ID, nome, CPF, telefone, e-mail e habilitação. Salva todos os dados encontrados no arquivo e depois data eles. Cadastrar jet ski faz o mesmo, mas para jet skis. ID, marca, modelo, ano, valor e marca como disponíveis. Listar clientes abre o arquivo e mostra todos os clientes na tela. Se não houver, avisa. Listar jet skis faz igual, mas para jet skis. Essa parte salva e mostra dados usando arquivos. Sou o Pedro e como foi falado no começo do vídeo, a gente cria um programa em C que cadastra, lista e remove clientes e também jet skis usando arquivos de texto. Então nesse caso, continuando o nosso trabalho, a gente chegou na parte de remover o cliente por ID, né? Onde a gente definiu a função void remover cliente por ID, que dentro dessa função utilizará a variável do tipo cliente para armazenar das lidas, cliente C. Dentro dessa variável, a gente utilizou a função file fp igual a fo para os clientes txt, né? Que basicamente será responsável por abrir o arquivo, que é representado pela fo, e também receberá esse arquivo original, representado pela fp, onde terá o R, que é o int de ler, né? E também utilizando a função file temp igual a fopen para temp.txt, onde a gente criará um novo arquivo temporário e dentro desse arquivo temporário a gente colocará todos os clientes que não serão removidos, né? Representado pela letra W de escrever, write. Logo em sequência, a gente definiu uma repetição if, né? Para tratamento de erros, significando que o arquivo não existe, representado por fp igual a null, ou seja, o arquivo não existe e o programa terminará retornando no cliente cadastrado. Mesma coisa a gente utilizou para a função temp, né? Que no final vai retornar erro ao criar o arquivo temporário e fechará a função. A função terminará. Logo em sequência, a gente utilizou utilizando as variáveis auxiliares, né? Onde a gente definirá um char linha e a gente definirá também um buffer para 200 caracteres, né? Logo em sequência, a gente vai usar a variável int encontrada igual a 0, que basicamente servirá como uma flag para saber se o ID foi achado. Logo em sequência, a gente vai utilizar um loop de leitura, né, usando o arquivo lash repetição while, que dentro dele terá um fget, lendo uma linha inteira do código, né, uma linha inteira do arquivo, e para cada linha encontrada, o bloco também será executado. Logo em sequência, a gente vai extrair esse ID, representado por um lash repetição if. Dentro dele haverá uma função scanf, né, que lerá os dados de uma string, e se a linha começar com o id número, o id é guardado em c.id. Logo, se o id bate com o id esperado, o id desejado, o marcador encontrado ficará igual a 1, onde a gente pulará 5 linhas, porque cada cliente ocupa 6 linhas no arquivo, né? 6 linhas no arquivo, e também não gravamos nada no arquivo temporário, efetivamente removendo o cliente. Bom, continuando, a gente vai salvar esses dados que não serão removidos usando a função fput, linha e temp, né? E logo em sequência a gente vai finalizar a remoção usando fclose fp e fclose temp, que são responsáveis por fechar os arquivos. E também a gente vai utilizar a função remove para clientes.txt e rename para temp.txt e também clientes.txt, onde o remove apaga o arquivo antigo e o rename transforma o temporário no novo arquivo principal. Logo em sequência, a gente utilizará um laço if, né, que significará encontrado, retornando cliente removido com sucesso, e também um laço else, representando id não encontrado. Bom, logo em sequência a gente utilizou a função remover jet ski,
né, que basicamente utilizará a função void remover jetski por id, retornando int id remover, né. Basicamente servirá como a mesma função do caso 1, remover o cliente, onde a gente vai utilizar a variável jetski_j, né, e também haverá os file fp igual ao fo para jetski.txt representado pelo R, e os arquivos file temp igual a fo para os arquivos temp.txt representado pelo letra W, que é ler, né. Basicamente a mesma coisa. Basicamente vai ser tudo igual, apenas aplicado ao arquivo jetski. Logo em sequência, a gente vai para a função void sair, né, que terá a função de encerramento, onde retornar programa encerrado. E o número 0 significa que o programa foi bem sucedido, encerrando o programa imediatamente com a função exit. Logo em sequência, a gente vai para o nosso main principal, né, onde a gente vai declarar inicialmente int opção igual 0 id, né, usando um last repetição do, onde haverá um menu de opções para o usuário, né, sendo emprestado por bem-vindo, seleciona uma das opções abaixo, a primeira, e a última será set igual sair, né, onde aparecerá repetidamente até o usuário escolher o número 7. O do while garante pelo menos uma execução. Logo em sequência a gente fará a leitura da opção, né, utilizando um scanf para ler o número digitado e o getChar para limpar o enter que ficou no buffer. E dando sequência, a gente chegará na parte do switch case completo, né, começado pelo case 1, cadastrar cliente, onde nessa parte o programa chama a função de cadastro de clientes, né, representado por funções chamadas por nome, como cadastrar clientes, são responsáveis por escrever novos dados no arquivo. Partindo para o caso 2, cadastrar jetski, né, que basicamente é a mesma lógica, mas para os jetskis. Caso 3, listar clientes, onde o programa chama uma função que usa fopen, fgets e print para mostrar os clientes. No case 4, a gente vai usar listar jetskis, né, onde lerá e vai imprimir também os jetskis cadastrados. Case 5, nós vamos usar o remover cliente, onde haverá um printf pedindo o id do cliente a remover, né. Esse scanf vai ler o nosso id e o remover cliente por id executa toda a lógica da remoção aplicada na parte 1, como eu expliquei. Logo em sequência, o case 6, a gente vai remover o jetski, basicamente a gente vai usar a mesma lógica do case 5, mas chamando o remover cliente por id, remover jetski por id, perdão. E dando finalidade, a gente vai para o case 7, né, que é o sair, onde o programa chama a função sair, imprimindo e encerrando tudo. Bom, e logo em sequência, a mensagem de erro caso o usuário digitar um número inválido será a opção inválida, tente novamente. E assim funciona todo o nosso código, né? Espero que vocês tenham gostado. Nosso código representou leitura, gravação, listagem e remoção usando arquivos texto, com cada função desempenhando um papel específico. Olá, meu nome é Paulo e eu vou mostrar como é que roda o sistema pelo IDE, compilando ele e rodando aqui. Tem como rodar ele pelo executável, mas vou rodar por aqui. Aqui a gente tem 7 opções, eu vou mostrar o que cada uma delas faz. Você clica entre ele, vai e aparece para você colocar ID, vamos colocar ID1 aqui. O nome, vou colocar meu nome. CPF, vou inventar um aqui. Telefone, vou fazer outro aqui qualquer. E-mail também outro. A habilitação, vou colocar qualquer número aqui. Aí, como tá vendo, aparece a mensagem de clientes cadastrado. Aí a gente vem em lista de clientes, que é o 3. E ele vai aparecer aqui, ó. Aí aparece com todos os dados que a gente inseriu.
Vamos para a segunda funcionalidade. Aqui é para cadastrar o jet ski, então vou colocar ID1. Marca eu vou colocar da Volkswagen. O modelo vai ser Fusca 2039. O valor da diária vai ser 250. Importante aqui dizer que não pode ser com vírgula, tem que ser com ponto. É o sistema estadunidense. Pronto, cadastrou. Aí a gente vem aqui em lista de jet skis, que é o número 4. E vai aparecer aqui, ó. E aparece que está disponível. Aí a gente vem na quinta, que é remoção. Aí a gente digita o ID do usuário, que no caso é 1. Aí ele vai dizer que foi removido com sucesso. E aí a gente faz de novo a lista 3 aqui para ver se ele foi removido de verdade. Dá para ver aqui que ele foi. E vamos fazer a mesma coisa com o jet ski. Aperta 6. O ID do jet ski foi 1 também. Pronto, removido. Aí a gente vai em lista de jet skis, que é 4. E aqui vai dizer que não tem nada. Vai mostrar que não tem nada. Após isso a gente tem o 7. Que o 7 após você apertar Enter ele encerra o programa. E se você apertar Enter de novo ele sai. O programa é bem simples, é isso. O código, como vocês podem ver, está aqui. Ele não é tão grande. Ele tem como uso struct, switch case e loops. Agradeço. E é isso, acabou.